Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF indeferiu o pedido do Atlético de urgência no pagamento da multa de 10 milhões. Sendo assim, vamos à notícia. Deu a defesa do Fred, Vibrantinho, 21 dias para o primeiro posicionamento em relação à multa. O relator será Luiz Guilherme Pires Barbosa, porque o Luiz Fernando Pimenta Ribeiro foi substituído por ter sido diretor jurídico do Atlético. Francis Melo, agente do Fred, assinou aquele contrato, né? E o Cruzeiro assumiu essa dívida. Mas agora a pendenga está na justiça, né, Fael? O Francis Melo e o Fred assinaram um documento com o Atlético. E aí existe um outro documento do Fred com o Cruzeiro. Cruzeiro e Galo são duas partes separadas nesse processo, né? É o Francis Melo e o Fred, que com advogados, representantes e tudo mais, assinaram um documento de que 10 milhões seriam depositados para o Atlético se ele fosse para o Cruzeiro. O Fred fez um documento falando que, se o Cruzeiro quisesse contar com ele, teria que arcar com essa dívida. São 21 dias para se posicionar, né? E o Galo pediu a abertura de um processo disciplinar contra o Cruzeiro por ter tentado mudar para a justiça comum aí, né? Entendia que essa Câmara Nacional aí não poderia... Esse foi um pedido, né, Vibrantinho, da defesa do Fred, né? Que a multa deixasse de ser discutida nessa Câmara Arbitral da CBF por causa da ação na 24ª Vara Civil de Belo Horizonte, que determinou que o pagamento fosse feito em juízo pelo Cruzeiro por causa daquela cobrança da empresa que emprestou aquele dinheiro para a renovação do caçaço e tal, aquela história antiga lá nos anos 90. Vi muita gente ontem lá, o Gão comprou uma caixa de foguete, soltou, falando que o Galo não ia pagar, não ia receber dinheiro mais e tal. Tem nada disso, viu, gente? É pagamento em caráter de urgência que foi negado, o processo segue. Eu fico pensando, se o Cruzeiro fosse colocar em cada ex-jogador do clube que fosse pro Atlético, o Cruzeiro teria hoje, aí fora aquela questão de uma vez que o Calil queria ficar colado do vestiário do Cruzeiro, lá do Mineirão, que é uma coisa histórica no futebol, o Cruzeiro teria mais ou menos em caixa hoje uns 400 milhões de reais, porque se um jogador deles, eles colocam uma cláusula dessa, vamos aproveitar, vamos fazer o seguinte, não faz isso mais não, para não passar vergonha, porque isso é assinar recibo uma coisa dessa. Dirigente de futebol, não precisa passar essa vergonha não, deixa essas outras coisas assim, dessas rivalidades, os torcedores. Mas dirigente de futebol colocar cláusula, se o cara for pro time adversário, aqui na capital, é muito feio, é bobo, é infantil uma coisa dessa. Pois é, e o Fred foi pra lá, criou uma dívida de 10 milhões pro Cruzeiro de um jogador de 34 anos. O jogador do Cruzeiro que veio pra cá, Léo Silva, Alexandre e Guilherme, ganharam, foi Libertadores. Não, nós voltamos, o Fred entrou pro Cruzeiro agora, espera só um pouquinho que o ano nem acabou de começar ainda. Tá Ricardo Oliveira, Ricardo Oliveira 4, Judas 1. Fica tranquilo aí que você vai ver esse Oliveira 4, tá bom? Judas 1. Outra coisa, nós não dependemos de um jogador só não, nós ganhamos título com o grupo. Voltando aqui à notícia, então, com relação a esse pedido de abertura de processo disciplinar por parte do Atlético, o Fael informou, a Câmara Nacional de Resolução Desportiva encaminhou o pedido à Diretoria de Registro e Transferências. Agora, há uma outra questão. O Atlético quer o pagamento da multa para pagar o que deve ao Fred, da rescisão. Se eu não me engano, 10 parcelas de 196 mil de acertos passados. Já não pagou a primeira, né? Esperando o pagamento da multa. A CBF fala que o Atlético até assume o risco ao fazer isso, nessa compensação e tal. Quem sou eu para analisar sobre isso, igual o Stanley falou? Fala de arquibancada que você entende mais. Então, se o Atlético está tomando a decisão, doutor Lázaro, a família Ottoni, Sete Câmara, Grope, a turma lá sabe muito bem o que está fazendo.